Deus tem algo reservado para todos nós. O texto bíblico diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. A todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, e o teu caminho então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quantas vezes você já se sentiu incapaz diante das dificuldades? Quantas vezes você já se sentiu impotente diante das lutas? Quantas vezes você se sentiu tão pequeno diante dos problemas? Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos aqui um homem que está enfrentando uma situação parecida. Um homem chamado Josué. Josué está enfrentando uma das maiores crises da sua vida. Josué é um homem que, desde pequeno, estava ao lado do grande homem, do grande líder da nação chamado Moisés. Josué, que outrora tinha seu nome Oséias, que o seu nome foi mudado no meio do deserto. O próprio Deus veio a mudar o nome dele. Esse homem que acompanhou o grande líder Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava junto. Aonde Moisés andava, Josué percorria junto. Aonde Moisés estava, Josué sempre estava com ele. Nós olhamos que esse texto bíblico aqui, Josué agora, ele está diante de um grande problema. Por quê? Porque posteriormente Moisés ter falecido, após Moisés ter morrido, agora ele se encontra diante de uma grande dificuldade. Imagino eu que a dor que está no peito de Josué é muito grande. Por quê? Porque esse homem estava ao lado do grande líder, do seu pastor, do seu amigo, do seu companheiro, daquele que era espelho para ele, daquele que era o homem que o qual ensinava, que lhe instruía, que lhe trazia mentoria, o homem que estava com ele todos os dias. Imagine você conviver com este homem por mais de 40 anos, por mais de 40 anos caminhando junto no deserto, recebendo orientações, recebendo muitas vezes diretrizes, até mesmo os puxões de orelha, porque Moisés era líder de Moisés, ou seja, Moisés era líder de Josué. Só que agora nós vemos aqui um determinado momento em que Moisés vai falecer. A Bíblia Sagrada diz que Moisés sobe ao Monte Nebo, e ali Deus mostra a terra prometida. Quando Deus mostra a terra prometida, a Bíblia Sagrada diz que Moisés contempla tudo aquilo, mas ele não pode entrar. O que nos chama a atenção nesse texto bíblico é que naquele momento Deus vai recolher Moisés. Quando Deus recolhe Moisés, a nação de Israel, eles ficam em pranto, eles ficam em lágrimas, eles têm uma grande tristeza no seu coração. Porque imagine perder um grande amigo, um homem que era referência, um homem que era um espelho, que era o alicerce daquela nação. Imagine você perder também uma pessoa que você ama, uma pessoa que está sempre ao seu lado, uma pessoa que está junto com você todos os dias.
e de repente essa pessoa vem a falecer. A tristeza é muito grande. Por isso nós notamos que agora aqui, esse homem está diante de um grande desafio. Nós olhamos aqui, ele está diante de um grande problema para ser resolvido. O primeiro problema era a morte de Moisés. A morte é uma perca muito grande. Ele enfrentou uma perca grandiosíssima, porque naquele momento a dor talvez era muito grande, aonde ele estava talvez sentado em um canto e o próprio Deus Todo-Poderoso estava lhe consolando, e Deus fala com ele. Deus já havia alertado Josué no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, dizendo para ele: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, porque Moisés alertou que Josué seria o novo líder, seria o homem que estaria à frente da nação de Israel, conduzindo aquele povo para adentrar a Canaã. Agora ele está aqui diante de uma grande dificuldade. Imagine você passando por essa situação, uma situação de perca, uma situação de tristeza, uma situação de desânimo, uma situação, irmãos, onde o chão sai debaixo dos seus pés, porque naquele momento a tristeza era muito grande na vida de Josué. Talvez as lágrimas escorrendo no seu rosto. Mais do que isso, nós vamos ver o grande desafio que ele tinha naquele momento, porque, segundo a história, eram quase 3 milhões de pessoas, mais 600 mil homens em pé, ou seja, soldados de guerra. E são esse povo, essas pessoas que Josué vai ter que conduzir eles para dentro da terra. Josué vai entrar, Josué vai conquistar e Josué vai dividir a terra para todas as tribos. A missão era muito grande. Talvez o sentimento de incompetência, o sentimento de inferioridade era muito grande naquele momento. Só que Deus vai confortar o coração desse homem. Deus vai falar para ele que o desafio é grande. Os problemas são grandes. As dificuldades são muito grandes. Mas ele teria que ser corajoso. Ele teria que ter bom ânimo. Ele teria que ter ânimo no seu coração para enfrentar essa dificuldade. Nós notamos aqui que a terra ela tinha gigantes. A terra precisava ser conquistada. Significa se a terra tinha gigantes e lá tinha muitas pessoas naquele lugar, significa que a terra era boa, porque ninguém ocupa um lugar que é ruim. Ninguém quer lugar que não tenha qualidade alguma. Mas Josué, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai ter que conquistar a terra. E nós vemos aqui nesse texto bíblico que ele estava desanimado naquele momento, pelo tamanho do desafio. Talvez se sentindo incompetente, talvez se sentindo inferior. Só que uma verdade que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é que Deus usa pessoas pequenas. Deus usa aqueles que não são. Deus não está atrás de gente grande. Deus não está atrás daqueles que têm grandes qualidades. Deus não está atrás daqueles que se acham competentes. Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. O que nós vemos aqui é que Deus está chamando Josué. Deus está levantando o ânimo dele. Deus não quer ver ele prostrado. Assim como Deus não quer ver você prostrado. Você que está chegando agora nessa live. Você que está entrando agora nessa palavra. Deus fala ao teu coração. Deus fala a você nesse momento. Deus não quer ver você prostrado diante dos grandes desafios. Talvez você sofreu uma grande frustração por esses dias. Talvez você tenha grandes desafios para esse ano. Talvez você tenha grandes problemas para enfrentar. Mas eu digo para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar coragem. Deus vai lhe fortalecer, Deus quer lhe animar. Deus, Ele deseja que você enfrente esses desafios e venha vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós olhamos aqui para esse texto bíblico, o que nós vamos perceber aqui, igreja, é que Deus espera que nós enfrentemos os desafios e as dificuldades. E entendendo que Deus espera isso de nós, a primeira coisa que Deus espera de mim e de você está no texto bíblico, é que Deus vai dizer ali no versículo de número 6, Deus diz assim: tão somente esforça-te. O esforço é algo que nós precisamos fazer. O esforço é algo que precisa partir de mim e de você. Nós precisamos se esforçar. Por quê? Porque nós notamos que esforço é algo que não é Deus que vai fazer por você nesse momento. O possível Deus faz, mas o impossível você precisa fazer. Nós notamos aqui que o que Deus está pedindo para Josué é que ele venha fazer a parte dele. Deus vai fazer muitas coisas.
Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai operar grandes coisas. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. E o que Deus pede para Josué é: esforça-te, tira a força da fraqueza. Talvez você está fraco, desanimado. Talvez hoje você passe por grande dificuldade, desânimo, tristeza no teu coração, se sentindo incompetente, pequeno, fraco, frágil. Mas o Senhor diz para você nesta palavra: se esforça, não desanime agora, não abaixe a tua cabeça, não pare diante dos obstáculos, não pare diante dos problemas. Ainda que a terra tenha gigante, Deus está contigo. Ainda que os problemas sejam grandes, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que as lutas se levantem contra a tua vida, há promessas de Deus para a tua vida. Então você não pode parar, você não pode ficar aí prostrado. Talvez Josué está naquele momento desanimado, chorando, lamentando. E agora, o que será? Como que vai ser o amanhã? Como que vai acontecer as coisas? Mas o Senhor diz para ele: esforça-te. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus faz milagres, mas Ele conta conosco. Como assim, pastor? Quando Deus foi ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias que estava na sepultura, a Bíblia diz que primeiro Ele vai falar: tirai a pedra. Quem tem que tirar a pedra? Quem tira a pedra somos nós. Somos nós que temos que remover a pedra. Porque ressuscitar é com Ele. Fazer o impossível é com Ele. Mas o possível é eu e você que temos que fazer. Quando Jesus vai fazer o milagre em Caná da Galileia, transformar água em vinho, o milagre é grandioso, é poderoso, é majestoso e é Ele que faz. Só que quem teve que encher as talhas foram os discípulos. Para o milagre acontecer, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Pastor, e qual é a minha parte hoje? A tua parte hoje é: esforça-te. Tira a força da onde você não tem, tira a força da fraqueza. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue. Deus está falando para você: levanta dessa tristeza, levanta desse desânimo, saia dessa caverna, saia desse abismo que você está, porque o Senhor quer te fortalecer. O Senhor quer hoje lhe encorajar. E o próprio Deus diz para você nessa palavra, porque ela não volta vazia. Deus está dizendo: esforça-te. O que mais Deus pede para Josué e pede para nós que estamos aqui nesta palavra nesta noite? Deus vai dizer aqui para ele, lembra dessa palavra, porque o texto vai dizer assim: anda conforme esta lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Medita nesta palavra. Um dos segredos para nós alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida e alcançar as promessas que o Senhor tem e vencer os desafios é andar conforme a sua palavra. Ninguém vai vencer se não for pela palavra. Ninguém vai chegar à vitória se não for pela palavra. Jamais alguém vai conquistar os desafios que Deus colocou para nós se não for pautado nessa palavra. Por quê? Porque a palavra dele aponta as diretrizes. A palavra dele coloca princípios. Quando Deus ele deseja que você tenha um bom casamento, Deus não vai escolher para você se é loira, se é morena, se é branco, se é negro. Deus não vai fazer isso, ainda que Ele pode fazer. Só que Deus coloca os princípios na palavra para que você faça. Quando você vai escolher um emprego, talvez Deus não vai apontar aonde que você deve entrar, qual emprego você deve ir. Só que Deus coloca os princípios para que você escolha o emprego. Deus coloca os princípios para que você escolha o relacionamento. Deus coloca os princípios para que você faça escolhas na tua vida. Até mesmo os discípulos, os diáconos da igreja de Atos capítulo 6, foram escolhidos mediante os princípios. Deus disse assim para os discípulos: escolhei dentre vós 7 homens de boa índole, princípio, boa índole, boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Deus coloca os princípios. Quem faz a escolha são os discípulos. Então observe que Deus sempre vai pautar os princípios para nós. Se eu e você quiser vencer os desafios, nós temos que se pautar nos princípios da palavra. Alguém diz por aí que a palavra precisa ser renovada, mais do que isso, que a palavra precisa ser atualizada. Eu digo para você que a palavra não precisa ser atualizada, porque ela é mais atual do que qualquer jornal do dia. O que acontecer amanhã pela manhã já está escrito na palavra. Pastor, mataram muitas pessoas. O amor está esfriando, já está registrado na palavra. Pastor, as pessoas estão soberbas, orgulhosas. Já está escrito na palavra, 2 Timóteo capítulo 2.
ou capítulo 3, versículo 1. Pastor, as pessoas hoje estão vivendo aí uma pandemia, estão vivendo com umas pestes que está acontecendo, como a dengue, que passou o coronavírus. Está escrito na palavra, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Você vai ver que as pestes estão lá, registradas na palavra de Deus. Pastor, há muito roubo, há muito erro, há muito pecado, há muita coisa errada. Tudo está já registrado na palavra. Então, para você evitar dor de cabeça no futuro, observe a palavra. Se você quer ter vitória na tua vida, siga a palavra de Deus. E por que Deus quer tanto que Josué medite na palavra de dia e de noite? Meditar é estar no coração. A palavra na boca é palavra pregada, palavra ensinada, palavra anunciada, palavra proferida. A palavra aqui diz também tudo o que vai fazer é a palavra praticada. Mas por que Deus pede para que Josué, o líder da nação de Israel, medite nesta palavra? Veja bem, é porque Josué agora vai entrar na terra de Canaã. E o que é Canaã? É uma terra que é habitada pelos cananeus, pelos heteus, pelos girgazeus, pelos amorreus, pelos filisteus. Ou seja, ali tem pessoas que são ímpias, homens que tinham práticas imorais, até mesmo queimavam seus filhos aos deuses, pessoas que ofertavam em altares de deuses pagãos. O que Deus quer fazer aqui é moldar a mentalidade do povo de Israel, para que quando eles entrem em Canaã, a mente deles não seja moldada pelos costumes de Canaã. Ou seja, a mentalidade deles tem que ser transformada pelo poder da palavra. Aí você lembra o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, que a palavra, irmãos, ela vai renovando a nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque nós vivemos também numa cultura onde os valores estão distorcidos, onde os valores estão se invertendo, onde estão priorizando e aplaudindo o aborto, a morte, onde se estão valorizando mais aquilo que é errado do que aquilo que é certo. E para a tua mente não se conformar com isso achando que é normal, você precisa estar aqui pautado neste livro, a lei de Deus, a palavra do Senhor. Para que você para que você vença os desafios da tua vida, medita nesta palavra de dia e de noite. Porque a palavra é que vai nos guiar. A palavra é a bússola. Certo dia um homem andando por uma floresta, ele se achou todo poderoso, ele se achou conhecedor daquele caminho, e ele estava com uma bússola no seu bolso. De repente ele foi andando, sem precisar olhar para aquela bússola. Ele disse assim, acho que eu não vou precisar disso daqui, e jogou fora. Quando ele percebeu que estava no caminho errado, aí ele volta novamente aonde ele jogou a bússola, pega naquela bússola e começa a olhar para ela e diz assim, até hoje, ela nunca fez eu andar por um caminho errado. Até hoje, eu nunca fui enganado olhando para essa bússola. Eu vou levar ela comigo. E ele leva aquela bússola com ele. E quando ele percebe que ele está indo pelo caminho errado, então ele volta para o caminho certo. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola da nossa vida. A palavra de Deus é que guia os caminhos para onde nós devemos ir. Se você quer fazer escolhas para a tua vida, quer ser bem-sucedido, seja pautado pelos valores da palavra de Deus. Quem está entendendo, dá um like aí, clica aí, diga glória a Deus, diga louvado o Senhor Jesus Cristo, diga aí, eu amo esta palavra, porque é a palavra que vai reger a igreja, é a palavra que vai reger os cristãos, é a palavra que vai reger aqueles que são justos, é a palavra que vai reger aqueles que são fiéis a Deus, é a palavra que nos vai dar prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que Josué, ele é desafiado por Deus. Deus esperta Josué, para que Josué tenha esforço, para que Josué lembre desta palavra, para que Josué não se aparte desta palavra nem de dia nem de noite. E o texto ainda vai mais longe, dizendo para ele, não olhe para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque quando nós temos um propósito de vida, Deus coloca um propósito no nosso coração, assim como colocou para Josué, nós não podemos ficar olhando para a esquerda nem para a direita. Nós não podemos ficar distraído com as coisas que estão acontecendo ao nosso lado. O que tem de gente por aí distraída, perdendo tempo olhando para a esquerda e para a direita, está perdendo o propósito, o rumo para onde deve ir.
Se Josué ficasse olhando para a esquerda, para a direita, para os problemas, para as dificuldades, para o tamanho do gigante, para o tamanho da luta, com certeza Josué se perderia, porque ele tinha uma grande missão. Ele estava à frente como líder daquela nação. Ele não poderia vacilar. Ele não poderia abrir mão do propósito. E o inimigo da tua alma, ele vai fazer de tudo para que você abra mão do teu propósito. Para que você troque o direito de filho por lentilhas. Para que você troque Jesus por algumas moedas de prata. Para que você troque Jesus talvez por bebidas alcoólicas. Para que você troque Jesus por um prazer momentâneo. Para que você troque o teu propósito por coisas momentâneas. Cuidado, valorize o propósito que Deus colocou no teu coração. Valorize a promessa que Deus colocou na tua vida. Valorize aquilo que Deus falou a teu respeito. Não olhe para a esquerda e não olhe para a direita. Talvez os da esquerda estão dizendo não vai dar certo, não vai conseguir, não tem como, as coisas estão ruins, as coisas estão piorando e cada vez vai ficar pior. Talvez os da direita estão dizendo assim, para você não tem jeito, porque você é fraco, porque você é pequeno, porque você nunca vai conseguir, porque para nós também não deu e para você não vai dar. Você não vai olhar para a esquerda nem para a direita, você não vai ouvir aqueles que estão dos lados, mas você vai se concentrar naquilo que a palavra diz, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou a teu respeito. O que importa não é aquilo que os homens pensam de você. O que importa não é aquilo que os comentários falam de você. O que importa não é aquilo que as pessoas estão pensando de você. O que importa é aquilo que Deus falou acerca da tua vida, acerca da promessa, acerca das palavras que Ele tem direcionadas para você. Por isso, para de ficar dando ouvido à fofoca. Para de ficar dando ouvido a fofoqueiro. Para de ficar dando ouvido para a pessoa que não tem compromisso com Deus. Quando uma pessoa vier fazer uma fofoca para você, para te entristecer, olha para a vida dessa pessoa e veja se essa pessoa é uma pessoa de oração. Veja se essa pessoa é uma pessoa que está na presença de Deus. Veja se essa pessoa é uma pessoa que realmente tem autoridade para estar fazendo um comentário, muitas vezes errado, muitas vezes distorcido. Seja fiel à palavra. Seja fiel àquilo que Deus falou ao teu respeito. Não olhe para as circunstâncias adversas. Quando eu falo de não olhar para a esquerda nem para a direita, eu lembro de Pedro. Pedro queria andar sobre as águas. Jesus falou para ele, então vem, sai do barco e vem. E Pedro vai andando, dá um passo, dá dois. De repente, Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o vento. E o que acontece? Ele começa a afundar. Tem muita gente que está afundando dia a dia. Por quê? Porque deixou de olhar para Jesus, deixou de olhar para a promessa, deixou de olhar verdadeiramente para aquilo que Deus quer para a sua vida e está olhando para o vento, está olhando para os problemas, está olhando para as fofocas, para as dificuldades, está olhando para as lutas dessa vida. Você olha para Estevão, Estevão estava sendo apedrejado. E como dói ser apedrejado? As pedras que mais doem não são aquelas que são atiradas de longe, mas aquelas que são atiradas de perto. E Estevão estava sendo apedrejado. Só que Estevão não olhava para as feridas que ele tinha. Ou melhor, Estevão não olhava para as feridas que ele tinha. Ele não olhava também pelo tamanho das pedras. Para onde ele olhava, pastor? Ele olhava para o Senhor Jesus. Ele olhava para o céu. Ele via o Senhor Jesus na glória. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos estar alertas. Olhando para o nosso Senhor. Olhando para aquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Nós olhamos para o texto bíblico e vemos aqui o que Deus espera de nós diante das dificuldades, diante dos grandes desafios. O texto bíblico diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Escreva aí, bom ânimo. Se tem uma coisa que Deus deseja de todos nós que estamos nessa live, de todos aqueles que um dia vão assistir, é que nós tenhamos bom ânimo. Tem muitas pessoas que pregam contra e falam contra palavras de motivação. Porque aquele pregador, aquele pastor só fala palavra motivacional. Mas eu quero dizer para você que se existe alguém que deseja motivar você e que é o maior motivador da tua vida, se chama o nosso Deus, o nosso Senhor. Como assim? Você vai olhar para a Bíblia e você vê aqui quem que está motivando Josué? É Deus. É Deus falando com Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. E Deus fala por mais de 3 vezes, tenha muito bom ânimo. Em outras versões, tenha coragem.
Seja corajoso. Não fique aí triste, desanimado, cabisbaixo, pensando em problemas, colocando caraminholas na tua cabeça. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Levanta a tua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Você olha para a Bíblia e você vê Deus falando com Josué, tenha bom ânimo. Você olha para a Bíblia e vê Deus falando, Jesus Cristo falando com aquela mulher cananeia, tenha bom ânimo. Você vê Jesus falando com Bartimeu, o cego de Jericó, tenha bom ânimo, somente tenha bom ânimo. É Deus que quer te fortalecer, é Deus que quer ver você animado. Se tem alguém, presta atenção, que quer ver você desanimado, esse alguém é Satanás. Satanás vai fazer de tudo e usar de todos para tirar a tua alegria, para tirar o teu prazer de servir a Deus, para fazer você parar de ir na igreja, para você ficar incrédulo, para você fechar teu coração, para você não querer ouvir mais palavra, para você não querer mais saber de igreja, para você não querer mais saber de crente, para você não querer mais saber de nada de Deus. Quem faz isso é o diabo. O diabo quer que você esteja desanimado. Porque se você estiver desanimado, ele já trabalhou mais de 90% da tua vida. Um cristão desanimado, um homem desanimado, uma mulher desanimada, ele não chega a lugar nenhum. Você já viu pessoas desanimadas conquistar alguma coisa? Você já viu pregadores desanimados estar pregando? Porventura você já viu pessoas desanimadas ministrando um louvor e sendo bênção? Você já viu um pregador desanimado pregando e sendo bênção? Você já viu pessoas conquistando coisas nessa terra totalmente desanimada? Eu nunca vi. Então, se você nunca viu, não seja uma pessoa desanimada. Eu tenho problemas na minha vida. Eu poderia estar desanimado, assim como você também. Só que nós não ficamos olhando para o tamanho dos problemas. O que nós olhamos é para aquilo que Deus já fez, é para aquilo que Deus está fazendo e é para aquilo que Deus prometeu fazer. É por isso que nós precisamos estar alertas, ter bom ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. O ânimo é que ativa a nossa vida, é que nos dá força. O ânimo é o combustível da nossa vida e nós precisamos estar animados. Então hoje, nesta palavra, nesta live, levanta a tua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa luta vai passar. Essa fase vai passar. A nossa vida é feita de fases. Tem fases muito difíceis, tem fases terríveis, mas também tem fases boas. Deus vai te dar vitória. Até aqui, o Senhor já te abençoou muito e vai continuar abençoando, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se anime e anima teu coração, tenha muito bom ânimo. Um crente desanimado, uma pessoa desanimada é uma presa fácil do diabo. E o que o diabo tenta usar pessoas para tentar te desanimar, para tentar roubar teu ministério, para tentar dizer que você não é nada, que você não é ninguém. Inveja da tua vida. Usam de inveja, usam de crítica, usam de fofoca, usam de todos os argumentos possíveis para tentar te desmoralizar, para tentar parar você, para tentar colocar você dentro de uma caverna de tristeza e desânimo. Só que Deus está disposto a chamar você dessa caverna, a tirar você dessa situação e fazer com que você entenda que há muito ainda para ser resolvido, há muito ainda para fazer na tua vida. Deus tem muitas coisas ainda para fazer na tua vida, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos aqui por que nós devemos nos animar. Por que devemos estar animados? O primeiro motivo por que devemos estar animados, porque o próprio Deus é o nosso motivador. Aqui nesse texto bíblico não é o homem que está motivando Josué. Quem está motivando Josué é o próprio Deus. É Deus que está falando com ele. E é Deus que está falando com você nessa palavra. Esqueça o pastor William. Esqueça a live do Ministério Avivamento Pleno. E saiba que o Espírito Santo está falando contigo agora, dizendo para você: tenha bom ânimo, esforça-te, tenha coragem, levanta a tua cabeça, medita nesta palavra, de dia, de noite. Ocupe a tua mente com a palavra, com as promessas, com as maravilhas, porque se você fizer isso, teu coração vai se encher de fé, teu coração vai se encher de coragem, você vai levantar a tua cabeça e você vai entender que você não é descendente de macaco, mas filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então tira essa tristeza do teu coração em nome de Jesus.
Você que já pensou em se suicidar. Você que já pensou em ficar trancado dentro de um quarto e nunca mais ver ninguém. Você que já pensou em até mesmo tirar a tua vida, acabar com tudo. Você que já pensou que ninguém gosta de você. Calma. Deus é o teu maior incentivador. Deus é o teu maior ajudador. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Se existe alguém que deseja ver você bem, esse alguém se chama Deus. Se existe alguém que deseja ver você sorrindo, alegre, feliz, esse alguém se chama Deus. Porque o inimigo quer ver você desanimado, triste, cabisbaixo, dentro de um quarto, fechado, com depressão, pensando em suicídio, pensando em morte, pensando em parar com tudo e desanimar. Mas Deus deseja o melhor para a tua vida. Deus está ao nosso favor. Por quê? Porque Deus diz no versículo 9: esforça-te. Deus vai dizer aqui: não te mandei eu. Quem está mandando é Deus. Quem está falando é Deus. Não é o pastor William, é Deus. Não é o homem, é Deus. Não é o irmão fulano de tal, é Deus que está falando contigo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nós devemos ter ânimo? Além de Deus ser o nosso motivador, também nós devemos ter ânimo porque esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que Deus colocou para a tua vida. Olhe para o texto bíblico, a Bíblia diz assim: meu servo Moisés é morto. Em outras palavras, Deus está falando com Josué. O que Moisés tinha que fazer, ele já fez. Agora, Josué, é a tua vez, é o teu momento, é o teu tempo. Presta atenção. Se você está vivo e viva agora, é porque Deus tem projetos na tua vida e através da tua vida. Vocês estão vivos até agora, é porque Deus ainda tem coisas grandes para fazer em você e através de você. Guarda isso no teu coração. Talvez você diga assim: mas eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Paulo, eu queria ser como o grande pregador Charles Spurgeon, eu queria ser como John Wesley, eu queria ser como Moody, o grande ganhador de almas. Mas o Senhor diz para você: eles já fizeram a parte deles, eles morreram, eles já estão na glória. Agora é o teu tempo, agora é o teu momento, agora é a hora que Deus te chamou. Não fique contando que Deus talvez vai ressuscitar alguém para vir pregar no teu lugar, para fazer a obra no teu lugar. Se Deus colocou você naquele trabalho, é porque lá naquele lugar você precisa testificar do nome de Cristo, você precisa ser luz, você precisa resplandecer o Evangelho naquele lugar. Se Deus colocou você nessa casa, nesse bairro, aonde for que seja, é porque Deus conta com você agora. Deus não vai ressuscitar mortos para vir pregar no teu lugar. Meu servo Moisés é morto, mas agora, Josué, levanta a tua cabeça. Josué que está aí me ouvindo, para de ficar pensando no passado. Para de ficar pensando que os pregadores que eram do passado, seja você usado por Deus. Uma vez Deus falou claramente comigo. Eu ficava admirando os grandes pregadores do passado, lendo o livro Heróis da Fé e observando pregadores como Spurgeon, Charles Finney, Charles Spurgeon e tantos outros pregadores como Martinho Lutero. Eu falava: meu Deus, como eu queria ser um deles. E Deus falou claro no meu coração: eu te chamei para este tempo, eu te chamei para agora, é para essa geração. Você foi chamado nesse tempo, então aproveite teus minutos, aproveite teus dias, aproveite teus meses, aproveite os anos de vida que você tem, aproveite o teu presente, que é o maior presente que temos, o presente, e faça a obra enquanto é dia, faça a obra enquanto tem saúde. Não deixe para depois, não deixe para esperar para o amanhã, porque amanhã você nem sabe o que vai acontecer. Faça a obra hoje, pregue hoje, cante hoje, ajude hoje, oferte hoje, ore hoje, proclame hoje, abrace hoje, esteja hoje com pessoas, faça a obra, proclame o reino hoje, porque vai chegar tempo que não vai dar mais tempo para fazer. Então Deus chama Josué para aquele tempo. O tempo de Moisés acabou. Agora é o tempo de Josué. É o meu tempo hoje e o teu tempo. Quantos creem nisso? Coloca aí embaixo. Glória a Deus. Escreva aí, irmãos, teu tributo ao Senhor Jesus Cristo aí nessa live. Deixa teu comentário acerca dessa palavra. O que nós vemos aqui também, por que Deus queria animar Josué diante daquele grande desafio?
É porque muita gente dependia dele também. Olha o que o texto bíblico diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Por que Deus está animando Josué? Porque muitas pessoas dependiam dele. Por que Deus quer ver você forte? Por que Deus quer ver você animado, animada? É porque muita gente depende de você. Tem muita gente que depende da tua oração. Tem muita gente que se você cair, eles caem junto também. Tem muita gente que se você parar, eles param junto também. Tem muita gente que se você parar de ir para a igreja, eles também param. Se você começar a desanimar, eles também desanimam. Então por que você tem que estar animado? Porque você precisa conduzir muitas outras pessoas com você. Deus te chamou para fazer a diferença. E essa palavra é profética para alguém aqui. Então para de ficar desanimado aí, porque você é um espelho para muitas pessoas. Talvez você diga assim, mas meu Deus, eu não sou nada. É sim. Tem muitas pessoas que te observam e você nem presta atenção. Tem muitas pessoas que estão só prestando atenção em você. Se você se levantar, muita gente vai se levantar. Se você bater a poeira e dizer assim, a partir de hoje vai ser diferente, tem muita gente que vai fazer o mesmo. Então continua, porque tem muita gente que depende de você, tem muita gente que depende das tuas orações. Tem muita gente que depende de uma palavra que você dá. Tem muita gente que depende das tuas visitas, das tuas orações, dos teus abraços, do teu incentivo. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você precisa continuar. Por que Deus traz ânimo para Josué e para nós que estamos aqui nessa live nesta noite? Um dos motivos é porque há muito para conquistar. Quando Deus fala com Josué, Josué está antes do Jordão, nem havia atravessado o Jordão ainda. Então ele precisava entrar na terra, conquistar a terra e depois dividir a terra com as tribos. Então há muitas coisas para se fazer. E eu quero profetizar para você aqui hoje que há muitas coisas para acontecer na tua vida ainda. Talvez você diga assim, o meu tempo já acabou. A minha vida já está no final. Eu quero dizer ao contrário. Há muita coisa para acontecer ainda. Há muitos milagres para você ver ainda. Há muitas dádivas e promessas para você ver ainda se cumprindo. Há muita coisa que ainda vai acontecer na tua vida. Há muita promessa que vai vir até você. Por isso eu digo para você, não pare, não desanime. Não fique esperando que as coisas venham a acontecer, mas vá em busca da promessa. Você já viu na Bíblia alguma promessa vir correndo atrás da pessoa? Não, eu não vi. Eu vi as pessoas buscando a promessa. Deus fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu fartei de ti uma grande nação. Para que isso acontecesse, Abraão teve que sair da onde estava. Para que você receba a promessa de Deus na tua vida, tome uma atitude. Levanta a tua cabeça, faça a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Conforme você começar a dar os passos, Deus vai colocando o caminho na tua frente. Conforme você vai dando os passos, o mar vai abrindo. Conforme você vai dando os passos, o milagre vai acontecendo. As portas vão se abrir. Eu creio em nome de Jesus Cristo. O que precisa, pastor, é só uma atitude. É só se esforçar. É só ter ânimo. Preste atenção naquilo que essa palavra está falando com você nesta noite. Eu olho para o texto bíblico aqui e eu vejo quais eram essas promessas que Deus tem. Quais eram as promessas para Josué, para Israel e para a nossa vida também. De maneira profética aqui nesta noite. A primeira promessa está no versículo 9, que Deus fala, dizendo assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa onde você esteja, não importa qual a situação você está, não importa se você está no Brasil, nos Estados Unidos, não importa se você está no Paraná ou está na Bahia, não importa. O que importa é que se Deus está contigo, se Deus está contigo, você vai longe. Se Deus está contigo, aonde você vai entrar, mas a vitória vai chegar junto, o milagre vai chegar junto, porque Deus está contigo. Então fica tranquilo, descansa teu coração e saiba que Deus está ao nosso favor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 20, dizendo assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco.
E não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, não importa se você tem ou não tenha dinheiro, não importa se você está triste ou desanimado, Deus está conosco todos os dias. Deus não é como aqueles amigos que só aparecem no momento da prosperidade e da bênção. Deus não é como aquelas pessoas que só estão junto quando tem saúde, quando tem alegria, quando tem dinheiro no bolso. Deus está junto a todo momento. Eu não te desampararei, assim diz o Senhor. Quais as promessas que tem para a tua vida? Dentre muitas promessas, Deus está falando: não temas, não tenha medo, calma teu coração, fica tranquilo com o teu coração, não temas. É o que Deus está falando. Não tenha medo do futuro. Se Deus está contigo, descansa a tua alma. Não tenha medo de conquistar, porque talvez você não conquistou até hoje por causa do medo. Talvez você não prosseguiu por causa do medo. Talvez você não está pregando, cantando, louvando. Talvez você não está fazendo coisas que era para você fazer, porque até agora você está com medo. Talvez você não conquistou aquela grande bênção que Deus prometeu até agora. Você não saiu do lugar por causa do medo. E Deus está falando para você: não temas, não te espantes, porque você vai ver coisas terríveis pela frente. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias espantosos, que nós pegamos o noticiário e nós ficamos espantados com as coisas que estão acontecendo. Mas Deus fala para você: não temas, não se espante, descansa teu coração. Mais do que isso, quais as promessas que Deus tem? A promessa que Deus tem aqui é tremenda, porque Deus fala assim: meu servo Moisés é morto, levanta e passa esse Jordão. O que significa isso? É Deus dizendo: por mais que Moisés tenha morrido, eu estou no controle da situação. Por mais que aqueles que você confiava morreu, aqueles que você depositava confiança, aqueles que eram o teu esteio, aqueles que eram o teu espelho, não estão mais aqui, Deus continua com você. Ele está no controle da situação. Pastor, eu perdi quem eu amava. Deus está no controle. Pastor, a pessoa que podia me ajudar não está mais aqui, mas Deus está no controle. Pastor, a pessoa que eu me espelhava não está mais aqui, e Deus está dizendo: eu estou no controle. Olha para a Bíblia no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. A Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Perceba que Uzias reinou 55 anos e era o rei que era considerado o maior homem da nação. Quando o rei Uzias morre, a nação fica desesperada, preocupada, correndo de um lado para o outro. E quando a nação está preocupada, correndo de um lado para o outro, Deus se revela a Isaías assentado como rei num sublime trono. Para dizer o que para ele? Para falar: enquanto muitos estão desesperados, eu estou assentado, tranquilo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto que na terra as pessoas estavam correndo de um lado para o outro, os serafins estavam dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Porque aquilo que nós olhamos como caos, o céu olha como bênção, como glória. Aquilo que nós olhamos e falamos assim: está muito difícil, Deus está dizendo: está aí a minha glória, está aí a minha vontade, porque Deus está trabalhando. Então saiba que Deus está no controle das mínimas coisas que estão acontecendo. Nada está fora do controle de Deus. Por mais que aqueles que você se espelhava, como Moisés, por mais que aqueles que estavam do teu lado não estão mais, Deus está dizendo: eu estarei contigo por onde quer que andares. Quais as promessas que Deus tem para nós aqui? O texto bíblico diz assim claramente para nós. Olha o que esse texto bíblico diz. A palavra de Deus diz assim: desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates. Quando a Bíblia diz assim, até, significa que Deus está delimitando o lugar aonde você deve pisar. Deus fala assim: aonde pisar a planta do teu pé, mas até. Deus coloca limites. Significa que Deus tem algo reservado para a tua vida. E não adianta você se mudar de lugar e tentar dizer assim: não, eu vou para determinado lugar, eu vou para uma determinada cidade porque lá eu vou prosperar e lá vou ganhar muito dinheiro. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é que até onde Ele delimitou teus pés chegarem, ali Ele vai te abençoar. Se você passar dos termos aonde Ele delimitou, Ele não tem compromisso de abençoar você, porque foi você que escolheu ultrapassar os limites.
Por isso que Tiago diz, não digam em vossos corações, vamos para tal cidade, vamos lá e vamos prosperar, porque você não conhece o dia de amanhã. O que você tem que fazer então? Você tem que ficar dentro da vontade de Deus. Pastor, mas eu estou no deserto. Melhor deserto com Deus do que paraíso sem Ele. Então fica tranquilo, não fuja do projeto, não fuja da vontade de Deus. Permaneça aonde Deus te colocou. Permaneça aonde Deus estabeleceu para você estar. Não ultrapasse os limites que Deus colocou para você. Porque se você tentar sair fora do propósito de Deus, Deus não tem compromisso em te abençoar. Agora, se você estiver no centro da vontade dEle, aonde Ele colocou você, Ele deseja que você venha estar, aí sim, o compromisso dEle é contigo. Aí sim, como diz o texto bíblico aqui, Deus estará com você por onde quer que você andar. O texto bíblico diz para nós, irmãos, e tudo que fizer prosperará. A palavra prosperidade aqui não é bens financeiros. A palavra prosperidade é dar certo em todas as áreas. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente que tem muita saúde, porém não tem dinheiro. Tem gente que tem toda a sua família, porém não tem dinheiro ou não tem saúde. Então prosperidade não é você ter tudo o que você quer, mas sim tudo aquilo que você necessita. Por isso que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. O segredo é que não vai nos faltar aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que precisa, você vai receber de Deus. Tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, você vai receber. Se o teu propósito que Deus tem através de você é muito grande, Deus vai colocar coisas grandes do teu lado para cumprir esse propósito. Se o teu propósito é um pouco menor, Deus vai dar condições conforme o tamanho do teu propósito. Saiba disso. Deus não dá uma bênção maior que você não possa carregar. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai dar a bênção sob medida, mediante a tua capacidade. Se você tiver mais capacidade, a bênção vem mais. Como assim, pastor? É só você olhar. Enquanto tinha vasos para encher, Deus vai enchendo. Quando acabam os vasos, Deus para de encher. Certo? Então, fica tranquilo. Descansa teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. E seja abençoado por Deus nessa noite. Encerramos aqui esta palavra, porém não encerramos a live. Eu quero estar orando pela tua vida, orando pela tua casa, orando pela tua família. E guarde isso ao teu coração, não se aparte dessa palavra, não se aparte desse livro. Medita nele de dia e de noite. Medita nessa palavra. Não se aparte dessa palavra, medita nela de dia e de noite. Para de olhar para os problemas, para a esquerda, para a direita. Mas se concentre no propósito que Deus tem para você. Olha para o alvo. Olha para o Senhor Jesus Cristo. Busque a Deus. Creia que Ele está contigo por onde quer que andares. Que Deus possa abençoar a tua vida e o teu coração. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quem está grato a Deus por essa palavra, coloque aí por gentileza uma palavra de gratidão, louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quem precisar de oração, coloque aí o nome da pessoa, nós estaremos orando nesse momento. Coloque aí seu nome, coloque aí o nome dos familiares, que nós estaremos em oração, orando pela vida dos irmãos, pelas pessoas, para que o Senhor esteja abençoando e dando graças. Amém? Meus irmãos, logo mais, daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra live lá no Instagram. Eu não sei se os irmãos aqui têm o meu Instagram. Eu vou fazer uma outra live de teste lá no Instagram. E também vou estar orando pela vida dos irmãos. Quem desejar estar lá no Instagram daqui a pouco. Eu vou sair daqui e já vou para lá, pro Instagram, para fazer uma pequena live ali de oração, orando pela vida dos nossos amigos e irmãos. Vamos lá, irmãos. Irmã Helena, Deus abençoe. Irmã Helena, obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Neuda, minha mãe, Deus abençoe. Irmão Alcione, glória a Deus pela sua casa, pela sua família. Irmã Sueli Machado, Rodrigo e família. Deus abençoe, Rodrigo. Um abraço. Rodrigo que está bem longe. Anderson Silva,
Glória a Deus, meu amigo. Você tem um ministério, você tem uma chamada, você tem um propósito na tua vida. Não abra mão desse propósito por nada, por nenhuma fofoca, por nenhuma palavra, por nem um tipo de situação que o inimigo tente jogar contra a tua vida. Esqueça de tudo que passou. Se levante, bata a poeira e siga em frente, que Deus é contigo. Há um ministério lindo na tua vida. Prossiga em nome do Senhor Jesus. Irmã Anailca, peço oração para minha irmã Valquíria, meu sobrinho Adriano e sua família e pelo marido Luiz. Amém. Vamos estar orando, irmã Anailca, a mãe do irmão Norton. Deus abençoe poderosamente. Vamos estar orando pelo irmão Luiz, pela Valquíria, pelo Adriano, toda a família. Glória a Deus. São esses os nossos irmãos. Deixa eu ver aqui. Quem mais está conosco? Glória a Deus, irmã Kelly. Deus abençoe. Kelly, Isaac, toda a família aí. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Quem mais está conosco aqui? Irmã Cláudia, irmão Adriano, Sueli Machado, Joyce. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar orando, igreja. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Deus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, eu peço a Tua bênção. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja trabalhando, agindo, Senhor, em nossas vidas. Que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa visitar essas famílias, essas vidas, essas casas, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa queimar toda obra maligna do inferno. Abençoa o Adriano, Pai, repreende todo mal. O Luiz, a Valquíria, o Anderson Silva. Abençoa, Senhor, a irmã Cláudia, o irmão Adriano, a irmã Helena, a Kelly. Abençoa, Senhor, a Joyce, a minha mãe, a todos aqueles que estão nessa live, Deus, que sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça. Querido Espírito Santo, fortaleça os Teus filhos, abençoa eles, Pai, supra as necessidades. Senhor, que assim como Josué, eles venham enfrentar e superar os desafios. Que eles venham, Senhor, ser cheios da Tua graça e da Tua misericórdia, alcançados pelo Teu Espírito Santo, fortalecidos pelo Teu poder, ó Pai. Deus de graça, Deus de glória, Deus de comunhão, abençoa Teu povo, fortalece a Tua igreja, anima os Teus filhos. Pai, que todo aquele que passar por esta palavra nessa live seja alcançado pela Tua graça e misericórdia. Espírito Santo, levanta aqueles que estão abatidos, fortalece os fracos, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a cidade de Ponta Grossa. Abençoa a cidade de Ponta Grossa, Pai. Deus, repreende o mal, Pai Santo, que está sobre essa cidade. Espírito de morte, espírito de suicídio, homicídio, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deus Santo, que o Senhor coloque a Tua mão sobre essa cidade. Nós precisamos orar por essa cidade. Deus, protege a cidade de Ponta Grossa. Livra, Pai, os jovens que estão cada dia mais se aprofundando nas drogas, no vício, na imoralidade, na maldade, no crime, Senhor. Livra, Pai, a nossa juventude e tem misericórdia deles. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Alcança aqueles, ó Pai, que nesse momento se encontram desanimados, tristes, enfermos. Que o Senhor possa curar através desta palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer a Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero perguntar para você, o que você aprendeu acerca dessa palavra? Coloque aí, por gentileza. Pelo menos uma lição que você aprendeu através dessa palavra. Coloque aí nos comentários, por gentileza, irmãos. Eu quero ver aí se você realmente captou algo que Deus falou ao teu coração. E eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu peço para que você compartilhe aí, por gentileza, pelo menos uma lição que você aprendeu nesta palavra, nesta noite, que Deus falou com você. Coloque aí, por gentileza. Que Deus possa estar
te fortalecendo, te abençoando, te dando graça, em nome de Jesus. Se você puder colocar, coloca aí. Eu quero ser também edificado por essa palavra, daquilo que Deus ministrou ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Rodrigo e Cíntia, ele coloca de persistência e confiança. É isso mesmo, porque imagine você no lugar de Josué, do tamanho da responsabilidade, da tristeza e do desânimo que estava naquele momento. Se não tivesse a confiança em Deus, na palavra de Deus, e persistir, perseverar, com certeza fica no meio do caminho. E muitos param no meio do caminho por falta de persistência e confiança. Amém? Também, como a irmã disse ali, tem que ser forte e corajoso, como a palavra falou. Forte e corajoso. Porque se não tiver coragem, você desanima diante do primeiro obstáculo. Se você não tiver coragem, você faz como aqueles espias, você olha para você mesmo como um gafanhoto e olha os outros como gigantes. E tem muita gente olhando para os outros como gigante e olhando para si mesmo como gafanhoto. Minha mãe colocou ali, tendo bom ânimo. Porque o ânimo é o agente ativador do ser. Se você for desanimado, você não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada. Agora, se você tiver ânimo, com certeza você vai longe. Se eu não olhar, a minha irmã Sueli, não olhar para a esquerda nem para a direita, mas fixar os olhos em Jesus. Muito bem, Jesus. Porque se você olhar para a esquerda e para a direita, você desanima também. Anderson Silva, olhar para o alvo, promessa, propósito de Deus em nossa vida. É isso aí. Quem tem propósito não troca, não abre mão do propósito por qualquer coisa. Um dos problemas de Esaú foi trocar o propósito pelas lentilhas. Tem muita gente que abre mão do propósito por uma simples oferta do diabo. Não vamos abrir mão do propósito que Deus tem em nós e através de nós. E não podemos desistir. Glória a Deus. Eu percebi que os irmãos guardaram umas palavras ao coração. Percebi que Deus falou o coração de cada um aí de uma forma, de um jeito. Porque a pregação é dessa forma. O pregador ele fala para todos, mas o Espírito ele fala no particular no coração de cada um conforme ele quer aplicar a palavra. Então tenha certeza que nesta noite a palavra de Deus ela não voltou vazia. Pelo contrário, no momento da dificuldade, do grande desafio, você vai lembrar de Josué. Lembre-se dele e lembra do Deus de Josué, que é o mais importante. Irmã Josiane, Deus abençoe você, tua casa, tua família. A irmã Josiane colocou ali muita fé. É isso, Josué tinha fé. E fé é confiança em Deus, na palavra de Deus. Irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então se você acredita no que está escrito aqui e obedece o que está escrito aqui, segue o que está escrito aqui, procura ser orientado pelo que está escrito aqui, pode ter certeza que você é uma pessoa de muita fé. Esse é o segredo. Ter muita fé. Foi o que Deus falou aqui. Amém? Paz do Senhor, irmã Kelly, Deus abençoe sua casa, sua família. Irmã Kelly Edlin, sobrinha da irmã Helena, Deus abençoe. Qual mais, irmãos? O que mais nós aprendemos nessa palavra nessa noite? O que você pode levar de lição para a tua vida? Além do bom ânimo, além de não olhar para a esquerda e para a direita, além de ter muita fé, além de guardar esta palavra, o que mais Deus ministrou ao teu coração nesta noite através desta ministração, pregação da palavra do Senhor? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem nenhum comentário mais. Mas é isso, mas a palavra de Deus ela é muito rica. Isso daí que Deus espera de nós, que nós enfrentemos os desafios e não venhamos parar diante dos obstáculos, parar diante das lutas e dos problemas. Irmã Cláudia Silva, é a esperança que tudo dará certo com Jesus em nossas vidas. Amém. Quando se fala de Jesus, irmãos, nós olhamos que no Antigo Testamento estava lá Deus falando com Josué. Talvez alguém pergunte, mas pastor, mas Jesus estava lá? Claro, irmãos, Jesus sempre, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jesus é o próprio Deus falando com Josué, orientando Josué. E se tem alguém que deseja ver você animado, abençoado, é o Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então é isso aí, irmã Cláudia. Esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança do crente nunca morre, porque a nossa esperança tem nome. A nossa esperança é Jesus. Glória a Deus. Irmã Helena, Deus abençoe sempre a sua vida. Amém, irmã Helena? Muito obrigado. Irmã Helena é uma intercessora que eu tenho e eu confio. Acredito que Deus usa a vida da irmã Helena para orar pela minha vida. Muito obrigado, irmã Helena, assim como minha mãe, são pessoas que estão aí sempre orando por nós, como demais irmãos ali do Ministério Avivamento Pleno. Deus abençoe a cada um de vocês. Aqueles que não são do Ministério Avivamento Pleno e de repente você mora aqui em Ponta Grossa, faça uma visita para nós. Fica ali na Nova Rússia a igreja, próximo ao supermercado Tozeto, Rua Couto Magalhães 1133. Cultos quinta-feira 20 horas e no domingo 19 horas. Com certeza Deus tem uma palavra no seu coração. Venha fazer uma visita para nós e eu tenho plena convicção de que será bênção em nome de Jesus. Ontem nós tivemos um culto marcante ali. Ontem Deus falou poderosamente naquele lugar, através da sua palavra. Eu ministrei esse mesmo texto. É claro que talvez não foi a mesma coisa, porque cada dia, cada momento, cada hora, Deus deseja falar com as pessoas de formas diferentes. Mas pode ter certeza que pessoas foram edificadas, assim como hoje também. Glória a Deus. Vamos estar encerrando então essa live hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. E para quem chegou agora, eu vou fazer uma live agora lá no Instagram, irmãos, uma live teste. E vou estar orando pela vida dos irmãos também. Deus abençoe a todos, fique na paz. E na próxima segunda-feira, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui mais uma vez, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, fica na paz e não esqueça, por gentileza, compartilhe essa live agora, a hora que terminar, compartilhe essa live com as pessoas. Compartilhe com os grupos, com os amigos, com várias pessoas que você puder compartilhar. Deus abençoe a todos, fica na paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, quem quiser saber o Instagram aí que eu vou estar lá, é PR William Silva 01. Ou seja, PR William Silva 1 Instagram. Deus abençoe.